A Primeira Guerra Mundial estava ocorrendo na Europa em meados de fevereiro de 1916, mas entre os habitantes de Chicago e outras cidades americanas, o assunto do momento era o misterioso caso de Marion Lambert, uma das histórias mais fascinantes da época. Descendentes de franceses, Marion Lambert era uma linda e atraente jovem, filha do jardineiro que trabalhava em uma propriedade em North Shore, que foi encontrada morta na floresta perto da estação ferroviária de Lake Forest, no início da manhã do dia 10 de fevereiro. Ela havia comemorado seu aniversário de 18 anos apenas 4 dias antes e foi vista pela última vez quando saiu para a escola em Highland Park. Marion nunca chegou à escola e nunca mais foi vista com vida. Ela foi morta por uma dose mortal de veneno, embora o que exatamente aconteceu com ela continue sendo um mistério até hoje. E por causa desse mistério, muitos não acreditam que Marion Lambert descanse em paz. Ao longo dos anos, várias lendas foram surgindo e dizem que o seu fantasma é visto ao longo das estradas da área, não muito longe de onde ela morreu. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e antes do vídeo de hoje eu gostaria de deixar um recado para vocês. Olá pessoal, meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra a violência doméstica e tráfico humano nos Estados Unidos. Eu tenho um canal no YouTube chamado Investigação e Lei TV, onde eu conto toda terça e quinta casos de crimes solucionados, crimes sem solução, desaparecimentos misteriosos que aconteceram ao redor do mundo todo. Após curtir esse vídeo aqui maravilhoso do Daniel, não deixe de ir ao meu canal e fazer uma maratonada nos vídeos. Se você gosta de crimes envolvendo mistérios, o canal Investigação e Lei TV é um canal para você. Eu espero vocês lá. Marion Lambert era uma linda jovem, estudante brilhante e cheia de vida, que cursava o último ano do ensino médio na escola Deerfield High School. Seu cabelo era castanho claro e ondulado, cortado elegantemente curto, o que chamava a atenção de muitos jovens da época. Muito religiosa, ela frequentava a igreja presbiteriana de Lake Forest quase todos os dias. A jovem tinha uma vida feliz e sempre andava com um sorriso no rosto, segundo seus amigos. Ela era filha única e muito amada pelo seu pai, Frank Lambert, o jardineiro-chefe empregado do milionário de uma fábrica de roupas chamado Jonas Kuppenheimer. Pai e filha moravam nos arredores da propriedade da rica família e a convivência entre eles era muito boa. Inclusive, o Sr. Jonas estava ficando cada vez mais rico, pois fechou um contrato com o governo para suprir o exército americano que lutava na Europa e por isso pagava muito bem seus empregados. Como o pai estava conseguindo juntar uma boa quantia, Marion estava começando a sonhar em ir para a faculdade no outono. Mas talvez a coisa que a deixasse mais feliz era o seu romance com o jovem Will Orpet, um estudante universitário 3 anos mais velho que ela. O pai de Orpet, inclusive, também era zelador e trabalhava na propriedade do magnata de equipamentos agrícolas Cyrus McCormick. As duas famílias se conheciam há anos e eram muito amigas, mas a amizade entre Will e Marion floresceu quando ele viajou para estudar fora e começou a enviar cartas para sua amada. Ele morava em Madison, onde estudava jornalismo na Universidade de Wisconsin. As cartas eram apenas sedutoras no início, mas logo ficaram mais sérias. Em uma dessas cartas, o jovem escreveu: "Eu quero ter você, minha querida. Eu te quero muito. Se eu pudesse te abraçar agora, chegar perto de você e te beijar, seria o homem mais feliz do mundo." A verdade é que o Will não se contentava com meras palavras. Quando ele foi visitá-la nas férias, sentou-se muito perto dela no sofá, insistindo em segurar sua mão e tentando beijá-la. Nada demais, porém, devemos lembrar que, na época, este era um comportamento visto como malicioso, e Marion, uma jovem pura, comportada e religiosa, não aprovou as atitudes do amado. Mas Will se recusava a desistir, e lentamente
ela começou a ceder aos seus avanços. Em setembro daquele ano, ele foi à escola dela em Lake Forest e a levou para um passeio na floresta ao sul do convento do Sagrado Coração. Os dois jovens andaram de mãos dadas e depois fizeram um piquenique em um local muito mais afastado da estrada, entre as árvores. E foi naquele momento que Marion se entregou ao Will. Eles fizeram amor no sossego da floresta. Marion começou a sonhar com um casamento, mas Orpeth, aparentemente entediado depois de conseguir o que queria, começou a perder o interesse. Suas cartas eram curtas e muitas vezes ele dizia que não tinha tempo de escrever. Em novembro, quando Marion confessou que temia estar grávida, as cartas ficaram ainda mais frias. Orpeth ficou zangado e a chamou de mentirosa. Ele disse que só foram íntimos uma vez e não acreditava que isso pudesse ter acontecido. Apesar de suas negativas, o homem visitou um amigo farmacêutico e enviou a Marion uma poção destinada a aliviar sua condição delicada. Orpeth estava decidido a não permitir que seu flerte com Marion se tornasse algo que atrapalhasse a sua vida. Afinal, ela não era sua única namorada. Um colega de faculdade disse que ele tinha várias mulheres. Quando as férias chegaram, Marion viu que realmente não estava grávida, mas ela não contou a Orpeth sobre isso. A mulher queria segurá-lo o máximo que pudesse, acreditando que os dois estavam destinados a ficar juntos. Em 6 de fevereiro de 1916, ela comemorou seu 18º aniversário em uma festa animada, oferecida por sua melhor amiga, Josephine Davis. 2 dias depois, enquanto Josephine estava visitando sua casa, o telefone tocou e Marion deixou a amiga na sala quando foi atender no corredor. O telefone era de Will. Josephine afirmou mais tarde que Marion estava inquieta quando voltou para a sala. Ela estava confusa e ficou muito angustiada, deprimida. Josephine disse que Marion confidenciou que se Will a abandonasse e se casasse com outra garota, ela o matava. Na manhã do dia 9 de fevereiro, Marion, envolta em um casaco verde, caminhou com Josephine até a estação do Sagrado Coração, onde geralmente pegavam um trem para Deerfield High School, onde estudavam. Mas, ao chegar à plataforma, Marion decidiu não pegar o trem. Ela disse à amiga que precisava ir aos Correios para enviar uma carta para sua professora da escola dominical. Esta foi a última vez que Josephine a viu com vida. Mais tarde, naquela noite, Frank Lambert esperou por sua filha na estação do Sagrado Coração. Marion disse ao pai que iria a uma festa depois da escola e voltaria às 8 horas. A festa seria em Highland Park. Quando o trem chegou, Marion não estava a bordo. Frank esperou por mais de 1 hora e decidiu ir até Highland Park. Amigos da garota disseram que ela não apareceu e nem tinha ido à escola naquele dia. Confuso e preocupado, Frank voltou para casa. Ele e sua esposa passaram uma noite sem dormir, esperando Marion, e começaram a ficar preocupados com a filha. Finalmente, antes do amanhecer, Frank não podia esperar mais e voltou à estação do Sagrado Coração para procurar qualquer pista sobre o paradeiro dela. Ele andou na escuridão procurando pegadas na neve, à luz de fósforos acesos. Estava muito escuro para ver qualquer coisa, então ele saiu para buscar um amigo. Quando o sol nasceu, eles voltaram e encontraram uma linha de pegadas saindo da estação na neve. Eram 2 conjuntos de pegadas, umas pequenas, como o de uma menina, e outras maiores. Eles seguiram a trilha até a floresta. Os 2 homens chegaram a uma pequena clareira e lá, debaixo de um velho carvalho despedaçado pelo frio do inverno, viram uma mancha verde brilhante na neve. Era o casaco de Marion. Frank gritou pela filha e começou a correr em sua direção. Ele logo viu que ela estava deitada de lado, os livros escolares debaixo do braço e a carta para a professora da escola dominical ainda no bolso. Sua mão direita estava sem luva e na palma da mão gelada, seu pai viu uma mancha de cristais brancos. Parecia algum tipo de pó. Seus lábios estavam ensanguentados e com bolhas como se tivessem sido queimados. Uma autópsia foi realizada à meia-noite, assim que seu corpo descongelou. Poucas horas depois, Ralph Dedd, o procurador do estado de Lake County, deu uma entrevista coletiva para um grupo de repórteres
que se reuniam em busca de informações sobre a tragédia. Ele disse: "Estamos confiantes de que a Sra. Lambert foi envenenada. Não sabemos se o veneno foi tomado com intenção suicida ou se foi administrado por outra pessoa, mas acreditamos que um homem estava com ela quando morreu. Vamos nos esforçar ao máximo para localizar essa pessoa e, quando o fizermos, acreditamos que o motivo do seu ato será explicado." Uma busca foi realizada na área, mas nenhum vestígio foi encontrado. O médico legista decidiu que Marion havia engolido cianeto misturado a uma solução ácida. Isso causou a formação de bolhas em sua boca e deixando o resíduo branco em sua mão. A suspeita caiu rapidamente sobre Will Orpett. Um repórter do Chicago Tribune foi o primeiro a localizá-lo em sua pensão em Madison, Wisconsin. Orpett disse que ficou chocado com a notícia e falou que ele e Marion haviam se correspondido, mas que não tinham se envolvido em um caso sério. Na verdade, ele disse que tinha acabado de enviar uma carta amigável desejando boa sorte em sua jornada rumo à faculdade e que em breve iria visitá-la como um amigo. Orpett realmente tinha enviado a carta, mas o resto da história é mentira. Foi descoberto que o caso tinha sido realmente sério entre os dois e Marion pensava que estava grávida depois do encontro na floresta. Ele mandou remédios para causar um aborto, embora afirmasse não ser responsável por sua provável gravidez. A polícia vasculhou os correios e encontrou a carta que Orpett havia postado, mas a carta dizia algo diferente do que ele havia relatado. "Querida Marion", dizia, "Josephine me disse que você está muito doente. Recebi a notícia ontem de manhã. Espero que tudo esteja bem agora e que você logo esteja de pé. Tentarei visitá-la, provavelmente no dia 9 de fevereiro, mas te ligo na noite do dia 8. Lembre-se das datas. Se nem tudo estiver bem quando eu te vir, vai ficar. Deixe comigo." Depois dessa descoberta, Orpett foi preso e submetido a sérios questionamentos. Primeiro, por um repórter que havia providenciado para que fosse preso e pudesse ficar na mesma cela que Will, e depois por um grupo de policiais, promotores e detetives particulares. Eles o interrogaram por uma noite inteira em Madison e então o levaram para Lake Forest, onde foi forçado a caminhar por horas na floresta onde o corpo de Marion foi encontrado. Eles até o forçaram a ficar do lado da estrada e assistir enquanto o cortejo fúnebre dela se dirigia ao cemitério. A história de Orpett mudou várias vezes, mas ele acabou admitindo que teve relações íntimas com ela apenas uma vez, e embora ela dissesse que achava que estava grávida, ele não acreditou. No final das contas, a autópsia mostrou que Marion não estava realmente grávida. Ele também confirmou que esteve com ela no dia de sua morte. Acontece que, no início de fevereiro, Marion o persuadiu a ir até Lake Forest para vê-la, insinuando que, se ele recusasse, ela poderia se matar. Ele acabou concordando, mas foi em segredo, porque não queria que seus pais soubessem que ele estava na cidade. O rapaz ligou para ela da estação ferroviária naquela noite, mas Josephine Davis estava em casa e Marion disse a ela que não podia ir naquela hora. Eles concordaram em se encontrar na manhã seguinte, na floresta, perto do convento do Sagrado Coração, na estação. Os dois caminharam na floresta por 2 horas antes de parar perto de um velho carvalho. Neste momento, Marion implorou que ele se mantivesse fiel a ela, mas Orpett recusou. Ele planejava se casar com outra mulher, uma professora de química, por quem havia se apaixonado recentemente. Segundo contou o homem em seu depoimento, Marion começou a chorar e ele foi se afastando dela. "Não há esperanças entre nós dois?" perguntou a moça de coração partido. Orpett não respondeu. Ele simplesmente continuou andando. Depois de mais alguns passos, ele ouviu o som de um pequeno grito. Quando ele se virou, viu que ela havia caído na neve e seu corpo tremia violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Em apenas alguns minutos, ele pôde ver que ela estava morta. Apavorado que alguém o ligasse à sua morte, ele disse que fugiu e pegou o primeiro trem de volta a Madison. Chegando lá, escreveu uma carta para ela, numa tentativa de
despistar qualquer insinuação. Os investigadores duvidaram de sua história e descobriram que, antes de partir para Lake Forest, o homem foi a uma farmácia e comprou um frasco de remédio vazio, talvez para colocar o veneno dentro. A verdadeira evidência de sua culpa veio quando a polícia fez uma busca na estufa da propriedade do Sr. McCormick, onde seu pai trabalhava como jardineiro e zelador. Enquanto vasculhavam um monte de cinzas do porão, eles encontraram 3 grandes aglomerados de cristais de cianeto. Isso é o suficiente para matar uma escola inteira, disse o procurador do estado. Apesar do pai de Orpet afirmar que o veneno era para uso agrícola, Will foi preso e trancado na prisão de Waukegan, Illinois. 3 semanas depois, um júri o indiciou pelo assassinato e a intenção era levá-lo para a forca. Da prisão, Orpet continuou a proclamar sua inocência, embora fosse difícil para ele explicar a carta que enviou a Marion e o fato de ter bagunçado sua cama em Madison na noite anterior à morte dela para fazer parecer que ele dormiu lá. Ele tinha, na verdade, sem o conhecimento de sua família, passado a noite na garagem ao lado de sua casa em Lake Forest. Orpet não tinha feito isso para criar um álibi, afirmou, e jurou que não levou o frasco de remédio que comprou para o encontro com Marion. As autoridades não conseguiram vinculá-lo à compra de qualquer veneno, mas presumiram que ele poderia facilmente obtê-lo com o cianeto da estufa onde seu pai trabalhava. No entanto, alguns jornais destacaram que o veneno também poderia ter sido encontrado na casa da garota, já que seu pai também era jardineiro, ou talvez ela tenha pego o veneno no laboratório de química da escola. O caso finalmente foi a julgamento no tribunal em 15 de maio. Todo o processo demorou 23 dias e mais de 1.200 pessoas foram entrevistadas ou deram seu depoimento no tribunal. Praticamente todos os habitantes de Lake Forest acreditavam na culpa do homem. Porém, uma reviravolta no caso aconteceu com o depoimento de uma testemunha-chave, alguém que Marion conhecia intimamente, Josephine Davis, a melhor amiga da garota. Ela disse ao juiz que sua amiga havia ameaçado se matar se Orpet a deixasse por outra mulher. A promotoria ficou chocada com a reviravolta dos acontecimentos. O curioso é que Josephine tinha acusado Orpet antes, mas a jovem explicou sua mudança de opinião, dizendo que o rapaz tinha se tornado hostil e Marion jurou vingança, culpando-o por partir o coração dela, mas agora via as coisas sob uma luz diferente. Marion ficou deprimida depois de falar com Orpet no telefone na noite anterior à sua morte e alegou que cometeria suicídio se Orpet a deixasse, afirmou Josephine Davis ao juiz. Embora Josephine tenha conseguido fazer com que os pais de Marion e alguns de seus outros amigos refutassem esse testemunho, o estrago já havia sido feito e tinha mais por vir. Um colega de classe testemunhou que pouco antes da morte da jovem, ele a encontrou sozinha no laboratório de química da escola, onde uma porção de cianeto também era armazenado. Mas o Dr. Ralph Webster, um toxicologista do Rush Medical College, disse que Marion deve ter tomado uma dose fatal na forma líquida, pois este era o tipo de resíduo encontrado na palma de sua mão. Isso corroborava com a teoria de que Orpet havia misturado o cianeto líquido com o veneno da estufa de seu pai. Quando Will foi depor, ele falou em voz baixa e monótona e admitiu coisas terríveis. Ele havia namorado, seduzido e jogado fora uma jovem frágil e era um mentiroso contumaz. Ele disse que a viu naquela noite e, apesar de não ter feito nada com ela, se sente culpado por sua morte, pois ele a abandonou na floresta ao invés de procurar ajuda. Mas disse que não era um assassino. Marion havia tirado a própria vida quando ele disse que seu relacionamento havia acabado. Ele negou categoricamente que tinha dado frasco de veneno para ela. Apesar de todo o drama que envolveu o depoimento de Orpet, o caso realmente girou em torno dos fatos apresentados por 3 químicos encontrados pela defesa. Marion foi morta por cianeto de potássio, o tipo de cianeto encontrado no laboratório de química do colégio. Mas o veneno que a polícia havia recuperado da estufa onde o pai de Orpet trabalhava era cianeto de sódio. Este pequeno fato
encerrou o caso para a defesa. O júri realizou 3 votações, a terceira das quais foi unânime, e finalmente Orpeth foi declarado inocente. Will quase imediatamente desapareceu dos holofotes da mídia. Em 3 meses ele havia deixado Lake Forest. Registros mostram que o homem se alistou nas Forças Armadas e serviu como sargento nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Algumas histórias afirmam que, mais tarde, ele mudou seu nome para Dawson e se tornou um caçador de petróleo no Oeste. Em 1920, o homem foi visto em São Francisco, onde se meteu em confusão com a lei depois de abandonar a noiva de 19 anos que havia conhecido em Detroit. Depois disso, Will ficou fora dos jornais até morrer em 1948. Ele foi enterrado em um cemitério militar em Los Angeles. Apesar do que o júri decidiu, a história do que realmente aconteceu na floresta naquele dia continuou a ser um assunto para especulação. Muitos acham que o caso nunca foi realmente resolvido. Diversas revistas policiais recapitularam a história como um mistério não resolvido. A morte de Marion Lambert deixou uma marca inquietante nos anais do verdadeiro crime na América, mas também deixou uma marca na história sobrenatural. Isso mesmo. Com o passar dos anos, uma estranha história circulou sobre o trecho de Sheridan Road, em Lake Forest, perto do local onde costumava ser o Barrett College. Foi perto dali que, em 1916, o corpo congelado de Marion foi descoberto por seu pai. A história da estrada envolve uma jovem que aparece na frente dos carros que passam e deixa uma impressão terrível nos motoristas que têm o azar de encontrá-la. Seria uma assombração. As histórias de fantasmas continuaram por anos, muitas vezes relatando detalhes assustadores, como o cabelo castanho curto da garota ou as queimaduras aterrorizantes ao redor de sua boca. Esse espectro assustador seria o espírito de Marion Lambert, recusando-se a descansar até que seu caso seja finalmente resolvido. Ou será que seu fantasma ainda vagueia em busca de redenção por ter tirado a própria vida naquele dia amargo de fevereiro? Isso é algo que infelizmente nunca saberemos. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.